Olá, turma. Espero que todos estejam bem de saúde, tá? Saúde mental, saúde física, saúde social, para enfrentar esse período de pandemia que faz a gente tomar e se encaminhar para outros mecanismos, né, para que o processo de educação, o processo educativo a gente não pare, não cesse. Eu havia deixado com vocês mandado um material antes, né, supondo que o processo seria mais curto, para que vocês fizessem uma atividade a respeito de tecidos, de histologia. Tomara que todos tenham feito, né? Creio que vocês estão com muita coragem, muito tempo disponível, muita coisa para não fazer e aí conseguiram fazer direitinho. Mas, de qualquer forma, eu vou apresentar para vocês uma sequência de slides em que eu vou remontar, fazer um apanhado geral dos grupos de tecidos, né, da sua origem e tal, para que vocês tenham mais facilidade de produzir aquele texto que eu pedi para vocês. Logo depois eu mando para vocês algumas atividades. Essas atividades eu passo através do grupo do WhatsApp, para que vocês façam, guardem, e aí quando a gente retornar às aulas presenciais, aí a gente coloca em prática e faz a avaliação, faz a correção desse material, tá? Uma pequena revisão para continuar a nossa vida do jeito que a gente estava antes. Bom, então, aqui. Então, a gente tem o seguinte, a gente analisou um pouco de histologia, vocês devem ter lido algo semelhante a isso, para que fizesse aquela produção. Então, histologia, a gente vai analisar os tecidos do corpo humano, só que, para a gente entender como é que esses tecidos surgem, a gente vai relembrar um pouquinho de um assunto que eu cobri na primeira avaliação, um assunto que trata do processo de fecundação, ou o processo da formação de células, da célula humana. Ela tem membrana, citoplasma, núcleo. A gente analisou os processos de divisão celular, o processo de mitose. Não sei se vocês lembram como é esse processo de mitose. A mitose, na verdade, ela é um processo em que uma célula se divide em duas, duplicando o material genético. Então, uma célula humana que tem 46 moléculas de DNA, que a gente vai chamar de cromossomos. 46 cromossomos, esses 46 cromossomos são duplicados, cada cromossomo fica com duas fitas, duas cromátides, como eu havia falado com vocês, e durante as etapas da divisão, essas cromátides vão se separar para que as duas células resultantes elas mantenham o valor do DNA. E aí eu disse para vocês que tudo isso acontece nas células somáticas, nas células do corpo, para que o corpo se renove e o corpo cresça. Bom, aí um outro processo de divisão celular, o processo de meiose, aquele que reduz o número de cromossomos ao meio, o DNA também duplica, no entanto, não há apenas separação das fitas de cada cromossomo, tá? Não sei se vocês lembram aí como é que ocorre a separação dos pares de cromossomos, ou seja, uma célula que tem 46 cromossomos duplicados, ela vai formar duas com 23 duplicados, e depois acontece a separação das fitas para que cada célula fique com metade da quantidade de DNA. Bom, aí, essa célula que é formada, ela é uma célula gamética, tá? Para que ocorra a formação do espermatozoide, para que aconteça a formação do óvulo, tá? No caso da reprodução humana. Então, a gente vai analisar essa reprodução, a formação dos tecidos, a partir desse mecanismo de reprodução. Então, os gametas que são formados são esses dois aqui. Você tem a figura do espermatozoide, aquele danadinho, tá? Ligeirinho. Ele vai ter que vencer grandes barreiras, mas isso daqui é um assunto que, quando a gente estiver em aula presencial, a gente vai falar sobre o mecanismo de reprodução propriamente dito. Então, você tem aí a estrutura da cabeça do espermatozoide, contendo um núcleo com metade da carga de DNA, ou seja, com 23 cromossomos simples, flagelozinho, que é para movimentar, e aqui a porção média, ou a peça intermediária, que ela é riquíssima em mitocôndria para produzir energia, e a célula movimentar até
chegar no objetivo dele, que é essa outra célula daqui. Essa célula, ela está em processo de divisão celular. Você tem aqui a borda da membrana, tá? Da membrana plasmática, o núcleo em divisão, um corpúsculo, o primeiro corpulus, corpo polar, né? Está em inglês a literatura. Primeiro corpo polar, não tem função reprodutiva nenhuma, ele vai ser degradado. A gente tem a corona radiata, tá? Que é uma célula que envolve o ovócito, ou o óvulo, a zona pelúcida, e essa zona pelúcida ela tem contato, ou ela tem um espaçamento entre a corona e a membrana. Aí quando esse espermatozoidezinho chega aqui, tá? Cadê eles? Olha eles aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Todos eles estão na luta aqui, todos eles querendo fazer o processo de fecundação. Então, quem é que chegou primeiro? Esse daqui, esse danadinho aqui, ó. Assim que esse danadinho toca, assim que esse espermatozoide toca, aí a estrutura do DNA, tá? A estrutura da célula, que tem proteínas que ficam por aqui, essa célula vai jogar, tá? Toda a estrutura de proteína que tem nela para fora, tá? Envolvendo a membrana aqui, ó, essa linha de azul. Então ela vai envolver essa membrana para que esse outro danadinho, para que esse outro espermatozoide que está chegando, ele não consiga mais fecundar. Então só vai haver 23 cromossomos do óvulo com 23 cromossomos do espermatozoide, juntando tudo dá 46. Então aqui são os dois gametas, tá? Os dois gametas que vão fazer o processo de fecundação, que participam efetivamente desse mecanismo. E aí quando os dois se encontram, o que é que a gente tem? Opa! A gente tem essa figurinha daqui, que identifica que a partir do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, essa célula aqui agora já não vai ser mais chamada de óvulo, ela vai ser chamada de célula ovo ou zigoto. Tá? Aqui está o ovócito porque ainda não representou o mecanismo de fecundação. Esse núcleo aqui tem 23, o espermatozoidezinho está chegando com 23, formou 46 cromossomos na célula, 46 DNA, e a partir daí a célula agora vai se dividir. Tá? Então, a partir daí são as mitoses. Então, são 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, 50% da carga genética de cada. E aí, quando essas duas células se juntarem, vai formar um zigoto, que é único, não existe outro igual. Tá? Então, por isso que vocês podem ficar lisonjeados, porque não existe outro igual a você. Só se for gêmeos idênticos. Tá? Mas aí é um probleminha que vocês vão ter que se resolver caso vocês sejam gêmeos idênticos. Eu não conheço nenhum de vocês que sejam gêmeos idênticos. Né? Bom, então você tem, né, exceto o caso dos gêmeos idênticos, não existe outra pessoa, outra célula igual àquela. Tá? Igual a essa célulazinha daqui, que é resultante da fecundação. Bom, então, quando sofrer a divisão mitótica, ou seja, a mitose, a célula começa a se dividir, qual é o mecanismo que vai ter aí? Mitose. Certo? Para formar duas células. Elas são geneticamente iguais. Então, todos os genes que tem nesse, os mais de 35 mil genes que tem nessa célula, existem nessa outra célulazinha de cá, nas duas. Então, se ela sofrer mais uma divisão formando 4, mais uma divisão formando 8 células, cada uma dessas 8 se dividindo formando 16, 32, e aí a gente já tem um estágio mais avançado, que é o estágio de embrião. Está vendo aqui, ó, a palavrinha de embrião? É um macerado de célula, e em cada uma dessas células desse estágio aqui, não existe diferenciação celular. Todas as células são geneticamente iguais e fisicamente iguais. Não existe célula que define pele, célula que define músculo, não existe ainda. Por quê? Porque a partir daqui vai começar o desenvolvimento embrionário, as etapas do desenvolvimento embrionário até formar, tá, o gurizinho aqui, ó, tá, o bebezinho. Então, até formar um novo indivíduo, ele vai passar por uma sequência de estágios para que ocorra a formação desses tecidos, para que os tecidos se organizem, formem órgãos e que os órgãos se montem dentro de um sistema e cada sistema seja funcional. Então, o que a gente estuda na matéria do 8º ano, tá, que eu propus para esse ano daqui, é que a gente avalia os tecidos, os sistemas. Tá? O sistema digestório, o sistema excretor. Então, a gente vai ver primeiro a origem dele, que é o tecido, para depois avaliar cada órgão formado e aí identificar o funcionamento do sistema como um todo. Bom, mas aí, a partir do momento que a gente tem a fecundação, então vão seguir as etapas, tá aí na sequência. Primeira etapa é a fecundação, aí forma um zigoto,
tá? Resumindo toda essa história que eu comentei aqui rapidinho com vocês. Esse zigoto começa a se desenvolver, se dividir, formando 2, formando 4, formando 8. E aí eu vou chamar de estágio de mórula, quando ele tem em torno de 32 células apenas, 64 por aí. Bom, no estágio seguinte, já um pouco mais avançado, tá? O estágio de blástula, ou que a gente chama lá na embriologia de blastocisto. Então, esse blastocisto, na verdade, é um conjunto de células que não tem diferenciação. A gente pode chamar de células-tronco. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito, eu creio que sim, a respeito do tratamento de cura de processos, né, de lesões com células-tronco. Tem células-tronco de um indivíduo adulto, tá, que a gente vai analisar ainda até nesse conteúdo, da medula óssea vermelha, tem células-tronco, do cordão umbilical, tá, ainda quando a criança nasce, você pode fazer retirada desse cordão umbilical e manter algumas células ali em atividade, depois de muito tempo ela não consegue mais se dividir, tem que fazer o processo de conservação em criogênese, ou seja, no frio. Então, esse estágio de blástula, ele, na verdade, é um estágio em que as células não têm diferenciação ainda, ou seja, aqui não existe tecido. Não existe o tecido do embrião, o tecido embrionário. A gente vai falar dos tecidos do indivíduo adulto, mas aqui a gente está tentando analisar a estrutura do embrião. Bom, outro estágio, gástrula. Vocês não se preocupem que isso aqui não cobra em prova, é só para a gente ter uma noção de como é que é formado o tecido e qual a origem dele, tá, gente? A origem do tecido. Por enquanto, eu só quero analisar esse trecho. Então, você tem o seguinte, você tem fecundação, formou zigoto, dividiu, formou a mórula, tá, que é um grupo de células de... Imagina uma amora, tá? O termo deriva disso. Imagina uma frutinha, aquela frutinha amora, ela um monte de carocinho ao redor, tal, que é um fruto múltiplo. E aí, ele se desenvolve até no estágio de blástula, que é o blastocisto, células indiferenciadas, e a partir desse outro estágio de desenvolvimento, que a gente chama de gástrula, ele já tem tecidos. Nesse caso, são 2. A gente vai chamar os tecidos de ectoderme e endoderme. A neurula, tá, que é a penúltima etapa dessa embriologia, dessa embriogênese, da origem do embrião, ela tem os 3 tecidos do embrião. A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. 3. Tá? 3 tecidos embrionários. E aí, a partir desses tecidos, os órgãos vão começar a se formar para que os sistemas sejam montados, e aí você tem o seu sistema digestório, para poder comer nesse período de pandemia, não tem o que fazer, vocês vão comer. Sistema nervoso, sistema excretor, então todos eles são formados a partir desse momento que a organogênese, gênese, está vendo aqui a palavrinha gênese, é um termo que identifica a origem e órgano de órgãos, então vai originar os órgãos, tá, para a formação dos sistemas. Então, essa aqui seria uma figura representativa do processo de formação do embrião, tá, com o estado primeira divisão, segunda, terceira, quarta, formou a mórula, e aí já tem a blástula. Essa blástula aqui, gente, vocês imaginem como se fosse uma bola. A borrachinha toda ela representando a camada de célula, e o espaço que normalmente numa bola de futebol a gente coloca o ar, aí é preenchido por um líquido, que é extravasa da própria célula. Bom, a próxima sequência seria a blástula sofreu uma modificação, está vendo aqui, ó? Então, quando essa blástula começa a sofrer essa modificação, e essa camada de baixo, que aqui a gente pintou de amarelinho, está pintada de amarelinho, ela já começa a curvar para dentro da cavidade, que a gente chama de blastocélula residual, para essa cavidade, trabalho com cavidade, tá? Como são termos bem específicos da embriologia, aqui é só para a gente ter a noção que começa a ter a diferenciação celular. Ou seja, já não é mais um conjunto de células iguais. Apesar dos genes serem iguais, cada uma delas está sendo montada para formar um grupo de tecido diferente. De onde é que deriva essa origem? O que é que provocou essa formação? Tá? O que é que provocou essa diferenciação? Nem todas as células, os genes, vão ser ativos e produzir tudo. Tá? Imagina aí você com uma empresa, então a empresa de produção de computadores, de celulares, então não é a empresa, todo compartimento que vai produzir um computador feito. Ela tem que ter partes e cada parte é responsável por uma produção desse equipamento. A placa-mãe, a placa de memória, a tela, a parte plástica para envolver, a parte metálica, o vidro. Então, você tem divisões de uma empresa para cada uma delas ter, no resultado final, a formação do aparelho, ou computador ou celular.
Então, aqui você tem um conjunto de células geneticamente iguais, mas em um grupo, tá? Em um grupo, ocorre a ativação de alguns genes em que esse outro não é ativado. Aí, a partir do momento que cada gene é ativado de forma diferencial, que a gente chama de diferenciação, a atividade diferencial dos genes. Então, quando tem essa atividade diferencial dos genes, é que os tecidos eles vão se moldando, os tecidos eles vão se formando para que ocorra a formação em seguida dos órgãos. Então, é nesse momento que começa, lá no estágio do embrião, tá? na formação inicial. Não dá para ser visto isso aqui, tá, gente? É muito pequenininho ainda. Então, você tem aqui já a diferenciação celular formando dois tecidos. Ele chamou de mesentoderma, que a gente chama de mesoderma ou endoderma. Tá? Eu trabalho particularmente com o termo endoderme. E aqui você tem a ectoderme. Certo? É porque aqui ele vai diferenciar tanto na meso quanto na endo. Então, mas são dois tecidos. Tecido ectodérmico, esse de azul, a camada de fora mais fininha, e a endoderme, que é essa de dentro, envolvendo uma cavidade que a gente chama de intestino primitivo arqueiro. Bom, mas aqui já fica claro que ocorreu mudança na estrutura celular. Então, aquela última figura, essa última figura aqui, ó, essa última figura que eu havia colocado, ela é a gástrula. Essa gástrula, essa figurinha daqui. Ela está cortada ao meio, para não ver essa abertura. Então, essa gástrula ela começa a sofrer uma mudança. Observe que aqui a ectoderme que está de azul começou a ter um achatamento, tá? Formando essa camadinha daqui, até originar o tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso, ao tecido nervoso. A camadinha de vermelho, ela se diferencia em três eixos, tá? 3 evaginações, 2 laterais, aqui, ó, e essa central. Talvez fique ruim para vocês que estiverem olhando o celular depois. Essa central, que vai dar origem a um endotocótico, que não vai ter função nenhuma para a gente, mas essa daqui é a nossa cavidade. Essa cavidade do tronco, tá? Do tórax, até próximo do abdômen, isso daqui é uma cavidade celomática, né? Um celoma, é onde a gente tem uma variedade de órgãos, tá? Onde tem os pulmões, onde tem o coração, onde passa o esôfago. Então, é preenchido por isso daqui, tá? É originado a partir daqui. Então, esses tecidos aqui, a ectoderme, que é a camada de azul de fora, os de vermelhos, tá, no esquema, representam a mesoderme, que vai dar origem a uma variedade grande de tecidos, e a endoderme, que está relacionada com o intestino. Tá? A gente vai ver depois. Então, esses são os 3 tecidos embrionários. Tá? Os 3 tecidos. A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. 3. Cada um deles vai dar origem a pelo menos a esses 4 grupos de tecidos que a gente vai analisar, que é o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Então, aqui é uma figura resumo, tá? Se vocês, como o vídeo vai ficar exposto para vocês, é interessante que depois vocês anotem no caderninho, isso aqui como se fosse conteúdo dado, tá? Para facilitar um pouco mais a fixação das informações. Como tem muito termo diferenciado, então essa daqui é uma figura que eu queria que vocês guardassem bem no esquema, que é toda a sequência do desenvolvimento embrionário até a formação da organogênese e destacar que não é em qualquer estágio que tem células totalmente diferentes entre si, ou parcialmente diferentes entre si. Então, você tem a blástula, que é indiferenciada, a gástrula, a neurula, que já tem diferenciação até formar os órgãos. Então, essa diferenciação, lembre bem, é ocorrida devido a uma atividade diferente de cada grupo de genes. Os genes se diferenciam, se ativam de forma diferenciada, é um controle automático da célula. E que, a partir daí, as células começam a ter características físicas diferentes, por isso que vão ter, ou vai haver, a formação dos tecidos, dos 4 grandes grupos de tecidos do corpo humano. Quais são esses 4 grandes grupos de tecidos do corpo humano? Então, está aí na sequência. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecidos epiteliais, desculpa, gente, tecidos epiteliais é plural, tá? Tem de revestimento, tem glandular, então a gente vai ter que analisar tudo isso. Os tecidos conjuntivos, os tecidos musculares e o tecido nervoso. Então, são 4 grupos de tecidos, tecidos epiteliais, tecidos conjuntivos, tecidos musculares, tecido nervoso. A gente vai analisar cada um deles. O primeiro que a gente vai analisar é o tecido epitelial.
Então, características. Não há vascularização. Então, nessa sequência, vocês vão perceber que eu vou deixar algumas interrogações, interrogação 1, 2, 3, 4. E essa interrogação é uma dúvida que eu quero que vocês retirem durante essa minha explanação e que, quando for fazer as suas anotações aí, que for transferir para o caderno, que figura não dá para transferir, tá? Aí vocês não têm a necessidade de esboçar seu talento para desenho, para esquema, mas o texto, né, a parte textual, é interessante que vocês coloquem sempre, façam um resumozinho interessante para ajudar vocês a montarem aquele esquema e depois responderem os exercícios que eu vou passar a respeito desse conteúdo. Então, a característica geral do tecido epitelial, exclusivo dele, tá? Ou está presente nele, não é exclusivo, mas está presente nele, que é a ausência de vaso sanguíneo. Então, não tem vaso sanguíneo no tecido epitelial. Ou seja, não tem nem capilar, nem artéria, nem veia. Ou seja, não chega sangue, nem sai sangue. E o sangue ele vai ter a função de transporte de substâncias. Então, quando você quer que um medicamento, por exemplo, né, atue de forma mais rápida no corpo, então você não injeta intramuscular, você injeta na veia. Aí injetou na veia, ela rapidamente vai para o coração bombeia e chega em diversas regiões do corpo, inclusive naquela que você tem interesse de cura ou de prevenção. Nesse caso, a ausência de vascularização do tecido é uma vantagem. Ele não chega a sangue, mas chega a nutriente. Tá? De onde é que ele vai chegar esse nutriente? De um tecido que está embaixo dele, que está abaixo dele. Esse tecido que está abaixo, ele vai ser sempre chamado de tecido conjuntivo, tá? Que é o próximo que a gente vai avaliar, que vai analisar. Então, a ausência de vascularização é uma vantagem extrema, porque esse tecido epitelial, em grande parte, ele vai estar protegendo a estrutura do corpo, a mucosa, tá? A gente chama de pelezinha da boca, tá? Que tem a epiderme, então a gente está em contato direto com o ambiente externo. Para que micro-organismos tenham mais dificuldade de penetrar em contato com o corpo, uma estrutura de proteção. Então, a ausência de vaso sanguíneo, ela tem essa atividade. Qual é a importância? Então, essa interrogação é para que você identifique isso. A interrogação é para que vocês me expliquem e tenham a noção de que ou qual é a vantagem dessa ausência de vasos sanguíneos. Primeira vantagem é não perder, evitar ou impedir ou reduzir a capacidade de infecção, tá? Proteger o corpo. Porque se você não tem sangue, tá? Você tem um cortezinho, sangrou, ele fica vermelhinho, aí ele vai começar a inflamar, tá? Então a inflamação identifica que você tem uma infecção. Quando então você tem um tecido que está protegendo e já não tem essa característica, já não tem o vaso condutor, isso é uma vantagem. Já não tem sangue, então você não tem como se contaminar. E também você evita hemorragia. Qualquer raspadinha, fiz isso daqui, e tal. Então, fez esse movimento. Se tivesse vaso sanguíneo, já teria sangrado aqui. Estaria o pessoal pensando que era The Walking Dead, algo parecido aí. Van Helsing, sei lá, alguma série que vocês estão assistindo. Então, já ia estar sangrando. Eu ia perder sangue. Eu ia me contaminar e eu ia sofrer pequenas hemorragias. Então, isso aí é a vantagem da ausência de vascularização. Por que eu disse que não é exclusivo? Tá? Não é exclusivo dele. Porque o tecido cartilaginoso também não tem. E a gente vai entender por quê, qual a importância disso depois, quando estiver falando dele. Bom, uma outra característica é as células são extremamente justapostas. Ou seja, o que é justapostas? Postas, justas. Tá? Muito coladinho. Então, está grudadinho. Tá? Tá muito próximo. Está ligado. Está presa. Bom, qual seria a vantagem disso, então? Uma célula muito justaposta. Qual é a função geral dos tecidos epiteliais? Então, a gente tem de revestimento e tem granular. O revestimento é proteção. Então, a função principal desse tecido de revestimento é a função de proteção. Então, como é que eu vou me proteger? A célula está junta. É claro que, mesmo ela estando junta, alguns micro-organismos vão conseguir passar. No caso, por exemplo, aí a gente está no momento de epidemia, de pandemia, porque está engloba o planeta inteiro, está nesse processo. E os vírus, no caso do vírus da influenza, né, que é o vírus da gripe, e o corona, que está provocando a Covid, eles
atuam nas mucosas. Então, tem que ter a ligação celular dele com a mucosa, especificamente com as células da mucosa. Como eu disse para vocês que as células se diferenciam, então nem toda a proteína está presente em todo tipo de célula. E essa proteína é que vai fazer, vai determinar a chance de reconhecimento. É como se fosse uma fechadurazinha e o vírus fosse minha chave. Então, aquela fechadura é específica para as células da mucosa. E aquele vírusinho, tanto a influenza quanto o corona, eles têm a chave de encaixe perfeito para poder se ligar especificamente naquela célula da mucosa. Como existem alguns canais de comunicação com a mucosa, do trato respiratório, fossas nasais, glândulas lacrimais, por isso que esse movimento aqui, peguei minha mão, sujei, coloquei aqui, eu posso me contaminar. O pessoal que está usando essa máscara aí mal usada, tenha bastante cuidado. O pessoal baixa aqui, ou baixa a máscara porque está com coceira. Aí está coceirando, tirou aqui e tal. Então, quando você tem esse contato com a mucosa, se o vírus estiver na sua mão, ele vai passar para cá. Se estiver para cá, ele passa para você, porque ele tem reconhecimento. Assim que ele reconhece, a célula, ele se encaixa na célula e consegue ultrapassar. Então, alguns vírus, eles conseguem ultrapassar essa barreira, mesmo sendo justaposta, porque é uma molécula muito pequena, é tanto que a gente considera o vírus como não um organismo vivo, uma partícula inerte, mas com potencialidade para infecção. Então, qual é a vantagem dessa célula justaposta? Proteção. Ele age como uma barreira. Então, a gente tem duas barreiras já. A ausência de vasos, uma proteção contra a entrada de parasitas, nesse caso a hemorragia também, e as células justapostas, que é para a questão da evitar penetração mesmo, evitar a entrada. Existem estruturas que vão aumentar ainda mais a adesão para que essas células não se separem. A proteção, então, tem que estar bem lacrado, tem que estar bem fechado. Todo tecido, como ele não tem vasos sanguíneos, ele necessita, então a gente precisa fazer essa ligação, essa conexão dessas duas características. A ausência de vasos sanguíneos, observe aí no esquema, eu preciso que o tecido seja nutrido. Então, como é que ele vai ser nutrido? Como é que ele vai receber esse nutriente? Esse nutriente ele vai ser recebido a partir de um tecido que fica abaixo. Então, você tem a epiderme, que é da pele. Você tem a derme, então de onde é que vem esse nutriente? Daquele que chega através do sangue, que é na derme, porque é um tecido conjuntivo. A epiderme que está acima, essa epiderme que eu estou tirando aqui, essa epiderme ela não tem os vasos sanguíneos, então tem que ser nutrida a partir de um tecido conjuntivo que está abaixo dele, que é um tecido conjuntivo subjacente. Ela não tem substância extracelular. A gente, não sei o que é isso, minha Nossa Senhora, me ajuda, professor, me ajuda, peça ajuda aos santos aí, não precisa. Por quê? Porque é só observar a estrutura do nome. Então, você tem extra, que significa extra, fora. Celular, da célula. Então, está fora da célula. Tem um conteúdo intracelular, que está dentro da célula, e tem um conteúdo extra. Então, imagina só, gente? Aí vocês vão pensando aos poucos aí para armazenar essas informações. Você tem a célula, você tem a outra, elas são justas. Qual é o espaço que está sobrando aqui? Praticamente nenhum. Então, se não sobra espaço, não tem como ter uma substância entre essas células, porque senão, se tiver espaço, aí há a possibilidade de passagem de micro-organismos. Então, células justapostas, essa característicazinha daqui, vai permitir com que você tenha essa ausência, ou praticamente ausência de substância extracelular. Então, a primeira interrogaçãozinha para você dizer a importância desse sistema. A segunda é para você identificar também a importância dessas justapostas. A terceira, você conecte, ligue, relacione, que é importante você fazer isso. Vocês percebem que eu indico sempre que é necessário, porque as provas que vão ser cobradas futuramente para vocês de seleção, como o Enem, exige muito de ligação, interpretação, conexão de informações. Então, como ele não tem vaso, tem que ser nutrido. Como é que ele é nutrido? Por algum tecido que está abaixo dele. Bom, se ele tem células justapostas, qual é a consequência disso? A consequência disso vai ser a pobreza na substância extracelular. Então, essa é a interrogação 3, é para vocês identificarem por que ela tem essa característica. Por que ela não tem substância extracelular? Por que ela é pobre nessa substância?
porque as células são justapostas. Tá, gente? Então, essa é a interrogaçãozinha que eu quero que vocês respondam entre si. Bom, então a gente tem os tecidos epiteliais, como eu já falei para vocês. Eles são classificados em glandulares e de revestimento. Tá? Ou seja, as glândulas de secreção, classificados em, tá, gente? Desculpa aqui, erro de grafia. Classificados em glandulares e de revestimento. Que vai ter a função protetora. Função de produção, função de secreção. De proteção, desculpe. E eles são originados dos 3 folhetos germinativos que eu já mostrei para vocês naquela imagem anterior do processo de desenvolvimento embrionário. Então, quais são esses 3 folhetos? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Porque qualquer órgão, independente se ele tenha contato com o ambiente externo ou não, ele tem que ser envolvido, ele tem que ser protegido. Eu tenho certeza que aqui vai ter algum cozinheiro, e esse cozinheiro aqui desse grupo, tá, dessa turma, do 8º ano, talvez adore fígado. Tá, gente? Fígado é uma coisa maravilhosa, eu odeio, desculpa, adoro. Adoro quando a pessoa faz longe de casa. Bom, mas quando a pessoa vai tratar o fígado, ele tira uma película sobre o fígado, e aquilo dali a gente chama de serosa, tá? Uma estrutura de proteção, está revestindo. Como também a gente tem revestimento interno nas cavidades corporais. O órgão oco, tá? Ou seja, o que é um órgão oco? O nosso estômago é oco, o esôfago é oco, o intestino delgado é oco, a bexiga é oca. Então, por dentro também tem revestimento por fora e também tem revestimento por dentro. Os músculos, você pega aquele músculo, vai fazer aquele tratamento da carne, vai tratar a carne do boi, tá? Digamos que seja isso. Então, você tem um músculo, você tem uma película que está cobrindo aquele músculo. Então, tudo aquilo dali são serosas que envolvem a cavidade externamente um órgão. A mucosa é que envolve internamente um órgão, ou seja, cobre internamente um órgão. E a gente tem a epiderme, que é o tecido que está em contato com o ambiente externo. São alguns exemplos de tecidos de revestimento. Bom, então, dos tecidos epiteliais glandulares, a gente tem os tecidos que são glândulas com uma célula só, existe isso, tá, gente? Uma glândula com uma célula só, glândulas unicelulares. Na verdade, são várias e próximas entre si, mas considera que a célula é glandular. E tem os multicelulares. Essa glândula unicelular, ela está presente na traqueia. Tá? Você sentiu um pouquinho, a gente tem problema, pessoas que têm problema de alergia, sentir um pouco de uma poeirinha, começa a tossir e liberar secreção. De onde é que vem? Da traqueia, tá? Do sistema respiratório. Então, é uma atividade protetora, porque quando passa alguma coisa que é excessiva, então a gente produz muco, a sujeira gruda no muco e vai filtrando o ar para que a gente não tenha nenhum problema pulmonar. Então, você tem as células da mucosa, que tem função secretora, tá? Revestindo a traqueia e, ao mesmo tempo, ela tem a função de produzir o muco, né? É uma glândula mucosa, glândula unicelular mucosa, que produz muco, só aquela coisa viscosa, tá? Sem nenhum outro tipo de substância, só o próprio muco. E a gente tem as glândulas multicelulares, a gente tem a glândula endócrina, endo para dentro, tá? Isso aí vai liberar dentro, mas dentro de onde? Tá? No vaso sanguíneo. Libera no vaso sanguíneo e essa substância que vai ser liberada a gente vai chamar de hormônio. Certo? Então, glândula endócrina, e aqui a setinha aqui, o tracinho que vocês vão completar, tá? Para ficar animado aí quando vocês estiverem montando e transcrevendo. Como é que eu vou transcrever? Fácil demais, gente. Tá? Pausa. Tá? Dá uma pausazinha aí e faz a anotação. Então, você tem aqui a glândula endócrina, ela não tem ducto, ela não tem canal de secreção. Então, se ela não tem canal, ela tem que liberar para algum lugar. Ela libera no sangue, diretamente no vaso sanguíneo, e a partir dessa substância liberada no sangue, ela vai atuar controlando, regulando alguma atividade corporal. Tá? Então, é uma função reguladora que ela vai exercer. Então, exemplos de glândulas endócrinas. Você tem a hipófise, é uma glândulazinha que fica na cabeça, pode ser um exemplo de glândula endócrina. Você tem a tireoide, aquela que normalmente desenvolve e cresce, como no bócio, na papeira. Então, as paratireoides,
tá? Também vão ser exemplos de glândulas endócrinas. O outro tipo de glândula é a exócrina, ou seja, aquela que tem um canal e especificamente ela vai secretar para fora do corpo numa cavidade. Então, um exemplo disso, a glândula lacrimal. Tá? Ela fica aqui, você olha assim bem na parte inicial do olho, tem um orifíciozinho que dá ali um ducto, um canal. E esse canal é por onde a substância vai sair, nesse caso a lágrima, que não é só muco, tá, gente? Por isso que ela não é uma glândula mucosa, é uma glândula mista. Ela produz muco e proteína. Essa proteína tem a proteína chamada de lisozima. Negócio estranho, né? Lisozima. Bom, mas lisozima é uma enzima que provoca liso, é uma enzima que vai matar. Ela tem uma ação antibiótica quase. Porque é uma função protetora, vai lubrificar o olho, além de lubrificar, ela vai proteger. Ela tem capacidade de matar micro-organismos para evitar a infecção numa região tão importante da gente que é o olho. Bom, então, uma glândula exócrina, ela libera só a substância para fora, tá? Então, a glândula lacrimal, a glândula salivar, a glândula sudorífera, tá? Que produz o suor, a glândula sebácea, que produz a oleosidade da pele, tá? Aquela que você tem que lavar tá, direitinho, porque senão o rosto fica brilhando. Então, a oleosidade é produzida pela glândula sebácea, que fica na base do pelo, tá? da pele. E a gente tem as glândulas mistas, que têm as duas funções. Ou seja, ela tem tanta função de produzir um hormônio, e esse hormônio ele vai ser atuante em uma região específica do corpo, não necessariamente no lugar onde ele é liberado, e ele também tem a função exócrina, liberar através do ducto. O exemplo que a gente vai trabalhar aí é o pâncreas. Aquele óculos fica aqui na metade do corpo. Ele tem a função de produzir enzimas digestivas, ou seja, proteínas digestivas, aquelas que vão fazer a digestão dos nutrientes, e ela também tem a função de liberar hormônio, nesse caso a insulina, que regula a produção, a atividade, o metabolismo da glicose no corpo, né, controla a glicemia, que é a quantidade de glicose que tem no sangue. Tem muita glicose, libera insulina, joga para a célula, joga para o fígado e guarda. Não tem, então libera glucagon, tá, que é outro hormônio, que vai retirar a glicose do fígado, tá, que está reservado na forma de glicogênio, vai jogar para o sangue, para a gente ter sempre uma quantidade adequada de glicose. Então, você tem endócrina, produz só para a circulação, sem ducto. Exócrina, que libera numa cavidade ou fora do corpo, através de um ducto. E a mista, que tem as duas funções. Ela tem a função tanto de liberar no sangue, sem ducto, e ela tem a função de liberar em cavidade, nesse caso do intestino, com ducto, para a liberação de substância. Tá? Então, aí vocês completem. O primeiro tracinho é a função, tá? E o segundo tracinho representa um exemplo que vocês vão colocar, vocês vão pesquisar aí ou anotar o que eu já havia comentado. Bom, então aqui é só a diferença, tá, gente? Isso aqui é só para a gente visualizar. Como é que seria essa célula? Tá vendo aqui, ó, membrana, citoplasma com retículo endoplasmático granuloso, tá? Tem que ser granuloso para ter uma produção muito grande do núcleo, da substância. E o núcleo, tá vendo aqui o núcleozinho? Então é uma célula só tem. Aqui não, gente, ó, cada pontinho desse representa um núcleo. Ou seja, isso tudo é um conjunto de células constituindo um tecido. Tá? Então, isso aqui é uma glândula multicelular. Tá? E aqui é o porozinho, ou seja, o ducto, onde a substância vai ser liberada, vai ser secretada. Bom, então, esse esquema é só para identificar que tanto uma glândula que está em contato com a pele, como a glândula sebácea, a glândula sudorífera, apesar dela estar mergulhada numa camada de tecido conjuntivo, ela tem origem epitelial. Certo? Ela tem a origem do epitélio, tá vendo? Aqui é o epitélio, isso aqui durante aquela formação do embrião, tá, gente? Durante a formação do tecido. Então, você tem aqui a proliferação celular, vai reentrando nesse tecido conjuntivo, tá vendo aqui o tecido conjuntivo? Ele vai reentrando, ele vai descendo aqui, olha para lá. E a partir daqui ele vai desenvolvendo e diferenciando até que essa quantidade de células ela tem a função secretora. Então, secreta, libera pelo ducto, cai fora do corpo ou numa cavidade. Já nessa outra, aquele grupo de célula que se diferenciou, que estava se diferenciando, ela não deixa pó.
ela fica próximo de um vaso sanguíneo, tá aqui em vermelhinho, ó, o vaso sanguíneo, que é o capilar, libera no capilar, libera no vaso sanguíneo, circula pelo corpo e vai embora. Tá? Então, essas aí são o processo de formação de cada uma dessas glândulas. Então, o que eu disse para vocês a respeito do tipo de secreção, ou seja, que tipo de substância ela vai liberar. Então, glândula mucosa, só muco. Então, a traqueia é um exemplo disso. O suor é um exemplo disso, só muco. Tá? Então, são a glândula sudorífera, a glândula da traqueia. A serosa, que vai liberar só proteína, o pâncreas só libera proteína. Independente de liberar para dentro de uma cavidade corporal, como, por exemplo, a liberação das enzimas digestivas, quanto a sua função hormonal, tá? Aqui tem, na verdade, são proteínas com função reguladora. Tá? Então, independente do que ela, de onde ela libere e o que ela libera. Se eu quero classificar onde ela libera, endócrina, exócrina. Se for o que ela libera, aí eu tenho que diferenciar entre mucosa e glândula serosa. Tá? Esse aqui é o nome da glândula, tá, gente? O grupo da glândula. Mucosa, que libera muco, e serosa, que libera proteína. E a mista, que libera as duas. Então, a glândula lacrimal, ela é mista. Por quê? Porque ela vai liberar o muco, que é o líquido, e ela vai liberar a enzima, que é a proteína. A glândula salivar, certo? Que é aquela que tem a possibilidade de jogar o vírus no ar junto com ela. Então, a glândula salivar, ela tem tanto a função secretora, ela tem a função tanto de muco quanto a de substâncias. Então, andando mais um pouquinho rápido aqui, dos tecidos epiteliais de revestimento, então a gente tem o tecido epitelial de revestimento com função glandular, aqui, tecido de revestimento classificado de acordo com a quantidade de células, de camadas de célula, 1, 2, 3, 4, 5, várias camadas, estratificado, certo? Então, vai ser estratificado esse tecido. Esse aqui de baixo, tá vendo aqui, ó, tá apontado da bexiga. Então, esse tecido ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, muitas camadas, estratificado. Aqui eu também tenho várias camadas, estratificado. Então, a primeira classificação, simples, quando tem uma só camada de células, estratificado quando tem várias. Tá? Então, desse lado daqui, certo? Ele representa todos os tecidos simples, que só tem uma camada de células, e aqui, estratificado, que tem mais de uma. A outra classificação é de acordo com o tipo de célula. Pavimentosa, achatadinha, fininha, cúbica, em que tamanho, largura, profundidade são mais ou menos iguais, como do cubo. Então, é o aspecto da célula. Cúbico e prismático. Prismático é esse aqui, mais longo, mais comprido. Aqui parece ter duas camadas, né? Tem que olhar de longe assim, tá, rapidinho. Pensa que aqui tem uma camada de células e aqui não, mas é uma só. Não tem duas, só tem uma. Por isso que a gente chama de pseudo, falso. Parece extrato, mas não tem. Tá? Falso estratificado, pseudo estratificado. Então, esse é o pseudo estratificado, que é uma célula prismática, uma célula comprida, simples pavimentoso, célula achatada, cúbico, tá? E aqui você tem o prismático, que é a célula mais longa. Qual é a classificação desse outro lado de cá? Desse outro lado de cá você tem os epitérios que são estratificados, com várias células achatadas, então estratificado pavimentoso, estratificado de transição. Por que chama esse nome de transição? Tá, gente? Porque a célula, em um momento ela está achatada, no momento ela fica parecendo um cubo, no momento ela alonga um pouco mais. Ela flui, tá? Ela movimenta, ela altera. Então, como ela altera, a gente chama de transição. E aí você tem o tecido estratificado prismático. Tá? Então, onde é que cada um desses tecidos vão estar localizados? Qual a importância disso? Então, vou chamar a atenção para dois. Por exemplo, nos alvéolos pulmonares, está lá no pulmão, que é a função de permitir uma rápida troca de gases, eu preciso que nesse tecido a célula seja mais fina para ter capacidade de passar a substância de forma mais rápida, e eu não posso ter várias camadas, senão não dá tempo. Tá? Inspirei, eu preciso que essa inspiração me traga ar e esse ar automaticamente seja absorvido e o gás carbônico que está lá sai. Então, se tiverem muitas camadas,
tá? de células, vai haver uma dificuldade grande que uma demora maior para esse oxigênio entrar e o gás carbônico sair. Então, teria um déficit respiratório. Não é interessante isso. Então, como é um tecido que eu preciso que troque rapidamente a substância, eu não posso ter muitas camadas, nem que a célula seja muito larga. Eu preciso ter uma camada só e a célula mais fina. Por isso que lá você vai encontrar o simples pavimentoso. Na pele, a nossa epiderme, que tem uma função estritamente protetora, tem uma camada córnea que vai ser produzida por cima dela, mas além disso ela precisa ter várias camadas de células. No momento que você raspa a pele, raspei a pele, teria camada de células. Ela é muito fininha. Mesmo sendo fininha, tem que ter várias camadas para que eu tenha uma maior possibilidade de proteção. Certo, gente? Então, lembrem bem do tecido que tem, para vocês relacionarem bem com isso, e a importância que ele tem. Então, por exemplo, lá na região intestinal, eu preciso de absorção de substâncias, mas eu não preciso absorver bactérias também, tá, gente? Então, eu não preciso absorver vírus. Por isso que eu preciso ter uma célula mais longa, tá? Uma célula mais longa para que tenha maior dificuldade de ultrapassar qualquer tipo de outra substância. Mas também precisa absorver nutrientes. E aí, esse tecido ele tem umas microvilosidades. Ou seja, uma vilosidade que é uma ondulaçãozinha na própria célula, para aumentar a superfície de contato. Tá? E aí aumentar a capacidade de absorção. Uma camada só, células mais longas, tá? Para ter um cuidado maior nessa absorção. E as microvilosidades, que vão aumentar a capacidade de absorção de nutrientes. Certo? Aí a classificação dos tecidos epiteliais. Então, aqui a gente vai ter algumas modificações da célula. Não sei se vocês devem lembrar que eu disse que o tecido epitelial tem uma função protetora, a função de revestir. Então, se ele tem uma função protetora, um tecido epitelial de revestimento, que a figura representa essa situação, tecido epitelial de revestimento, é necessário que a célula fique muito próxima e, ao mesmo tempo, quando eu force o tecido, ele não se rompe. Tá? Não tem rompimento nenhum, não tem afastamento. Então, para não ter afastamento, tem que ter algo que gruda essas duas células. Então, todas essas modificações aqui, tá? A junção oclusiva, junção aderente, o desmossomo, comunicante, tá? O M-desmossomo, todos eles é para que a célula grude na outra, através de sua membrana, para que fique apenas um pequeno espaço entre eles, tá vendo aqui, ó, pequeno espaço, que identifique que não há tanta substância extracelular, como eu falei para vocês antes. E esse negócio aqui, o que representa? As microvilosidades. Então, aqui especificamente está mostrando uma célula de revestimento do tecido da mucosa do intestino, tá? Que aumenta a superfície de contato para ter um maior tempo de exposição do nutriente e, ao mesmo tempo, ter uma maior capacidade para absorvê-los, tá? Para absorver glicose, sais, água. Tá? Então, o que estiver por ali, que estiver passando no intestino, ele vai precisar ser absorvido. Bom, daí em diante, a gente vai analisar os tecidos conjuntivos. Certo, gente? Então, esses tecidos conjuntivos, a gente tem 3 grandes grupos de tecidos conjuntivos. É o tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Tecido conjuntivo de propriedades especiais e tecido conjuntivo de consistência rígida. Não vai dar tempo, eu não vou me estender muito a comentar sobre eles, eu vou deixar para um outro tópico, para continuar a respeito desse assunto, para não ter tanta informação num dia só. Então, a gente vai analisar só as características gerais, depois eu pego a partir dos tecidos conjuntivos e finalizo na próxima aula virtual. Tá? Então, tecido conjuntivo. Primeira coisa que vocês vão ter que lembrar, o significado desse termo, conjuntivo. É de conjunto. Tá? Então, para eu formar um conjunto, o que eu preciso fazer com os materiais? Aproximar, preciso ligar. Tá? Então, conjunto, para ligar. Então, a função geral do tecido conjuntivo é preencher, ligar, unir, para formar um conjunto. Então, tem um tecido epitelial. Abaixo dele, o que é que tem? Conjuntivo. Abaixo dele, outro tecido, para ligar os dois. Então, você tem a função de ligação. Então, essa é a função geral.
Então, por isso que o tecido conjuntivo propriamente dito, ele é chamado assim. Que a função do tecido conjuntivo propriamente dito vai ser, a gente vai ver depois no esquema, a função de juntar, unir, preencher espaços não preenchidos por outro tecido. Só que aí eu preciso ver as características desse tecido conjuntivo. Tá? Então, está aqui os três: tecido conjuntivo propriamente dito, tecidos conjuntivos de propriedades especiais e tecido conjuntivo de consistência rígida. Então, aqui eu tenho 3 tecidos para a gente avaliar. Os tecidos de propriedades especiais: mieloide, linfóide, sanguíneo. Tá? Então, tecido linfóide, tecido adiposo. Então, a gente tem alguns tecidos para analisar aqui direitinho. E o tecido conjuntivo de consistência rígida, rigidez, então, rigidez fala de que no corpo? Osso. Tá? Então, tecido ósseo e o tecido cartilaginoso. São os 2 grandes grupos de tecidos, mas vou deixar esse tópico aqui a partir do tecido conjuntivo para a nossa próxima aula. Né? Aproveitem bem, olhem bem, descansem quando for necessário, quando for possível, quando for importante para vocês. E desejo que vocês mantenham sempre essa noção de distanciamento, mantenha sempre as nossas noções de higiene, para evitar ao máximo nos proteger quem está próximo da gente durante essa pandemia, para que isso acabe logo. Essa é uma aula que a gente está fazendo, mas que nunca vai ser a mesma coisa, porque eu preciso estar olhando para o aluno para poder ver se o que eu falei ficou interessante, para eu ouvir do aluno alguma coisa que seja interessante, para enriquecer mais o nosso contato, a nossa aula. Vou tomar isso aqui, passo logo, mas por enquanto, tá? A gente precisa trabalhar, vocês precisam trabalhar, seus pais trabalham para isso, trabalham para você estudar. Então é necessário que a gente cumpra com nossas obrigações. Então, se alguém ainda não fez aquela atividade, então que agora já tem um começo, tá? Já tem como fazer, pelo menos essa primeira parte. Assim que eu terminar todo o conteúdo de histologia, aí é que eu coloco para a turma, não em vídeo, tá, gente? Não mando a atividade ou numa fotografia ou num texto mesmo, para vocês pelo grupo. Então, vocês vão responder essa atividade, guardar direitinho, quando a gente retornar, aí vocês trazem para mim, para que eu possa fazer uma análise, dar o visto, corrigir direitinho e enriquecer mais ainda a capacidade de vocês de aprender. Certo? Então, agradeço a paciência, né, de vocês. A vantagem disso é que você enjoou, dá uma pausa, vai beber uma água, vai tomar um suco, depois volta. E aproveitar bem o tempo que a gente tem, certo? A gente aproveitar a família. É importante a gente estar em casa para isso, né? E estudar, tá? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula. Valeu, gente. Tchau. Até mais.